pode um dia acabar. Vamos dar uma pausa na entrevista com a economista Patrícia Palletieri e a professora Lívia de Cássia Moraes para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Marcos, como você vê o plano elaborado pelo governo para as privatizações? Joel, para mim, a privatização é uma política de Estado. O Brasil pratica continuamente políticas de privatização desde meados da década de 90 do século passado. Houve uma primeira tranche, uma segunda tranche, uma terceira tranche. Nós devemos estar por volta aí da sétima, oitava tranche de privatizações no Brasil. Privatizou-se no governo Collor de Mello, privatizou-se no governo de Fernando Henrique, governo de Lula, privatizou-se no governo de Dilma, de formas distintas, mas privatizou-se. Então não há grande novidade, né, nesse novo, digamos assim, programa de privatização, senão pelo fato de que se prevê agora uma privatização meio selvagem. Quer-se privatizar tudo a qualquer preço, porque quer-se, me parece que a partir de um pensamento mais ideológico do que pragmático, reduzir-se a qualquer preço o Estado. Eu gostaria de ver o governo brasileiro agindo de maneira mais racional e não de maneira passional. Quando nós colocamos a ideologia na frente, nós agimos de maneira passional. Quando nós colocamos as contas, os custos e benefícios, os impactos favoráveis ou desfavoráveis à sociedade, ao mercado de determinadas medidas tomadas pela administração, nós colocamos a razão na frente da paixão e a possibilidade da nação brasileira, do povo brasileiro, da sociedade, ter melhor proveito com ações do Estado que sejam tomadas a partir da razão é maior do que quando elas são tomadas a partir da paixão e da pura ideologia. Cada caso será um caso. Provavelmente haverá estudos que nortearão a cada uma dessas privatizações. Se os estudos indicarem que os impactos são negativos, espero, para o bem do povo brasileiro e também para o bem dos governantes, que eles vão ficar muito expostos se não fizerem isso, muito expostos perante a lei, perante o Ministério Público, perante os tribunais de contas, perante os órgãos de controle de uma maneira geral. Espero que os nossos governantes tenham juízo e, uma vez constatado que o impacto é negativo, que não se leve adiante o programa de privatização. Se o impacto, ao contrário, for positivo, tanto em termos da despesa pública, da arrecadação pública, da geração de empregos, do desenvolvimento econômico, que se faça a privatização. Essa é a maneira que eu vejo esse tema, a partir sempre da ótica da Constituição. O que a Constituição coloca como valor principal? A concretização, a realização dos direitos fundamentais. Como realizar esses direitos fundamentais? A Constituição também já dá a moldura disso. Às vezes, a administração pública, o Estado, ele atua diretamente na economia, e aí há um certo movimento, digamos assim, de estatização para alguns. Às vezes, não. O Estado, ele atua como mero regulador, como mero fomentador, alguém que estimula a economia, mas prepondera naquele momento, naquele setor, a economia privada e não a iniciativa pública, a iniciativa privada e não as empresas estatais. Acho que isso varia conforme os tempos, varia conforme o setor, varia conforme as ondas da economia, tanto nacional quanto da economia global. O importante é que, ao cabo desse processo de atuação do Estado na economia, seja diretamente, seja indiretamente, quem ganhe com isso seja a população que receba como fruto dessas ações do Estado mais direitos fundamentais. Alguns vão dizer, mas está havendo um desmanche do Estado e junto com o Estado está se desmanchando, junto com as empresas estatais, está se desmanchando também toda uma rede de proteção dos direitos fundamentais. Não enxergo que as coisas estão tão ruins. Pode ser que ainda fiquem muito ruins, mas nesse momento acho que ainda há a Constituição ainda vigora,
com o mesmo texto de 88, sem que os direitos fundamentais tenham sido eliminados. O Congresso Nacional tem resistido, na medida do possível, a uma agenda muito conservadora, em alguma medida contrária aos direitos fundamentais do governo Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal também, na medida do possível, tem resistido às invectivas do governo contra a Constituição. Até quando a gente vai segurar esse estado de coisas, eu não sei, mas por enquanto a gente está segurando, digamos assim, a onda, com privatização ou sem privatização. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima.